Flamengo recebe proposta do mundo árabe de 20 milhões de dólares, mais de 100 milhões de reais, pelo atacante Pedro. Grêmio sonha com a contratação de Everton Cebolinha. Meia Vitor Hugo assina contrato de empréstimo e é anunciado pelo Santos. Flamengo foi considerado o melhor time do mês de agosto, com a maior nota SofaScore por todas as competições. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Acompanhe esse vídeo até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, e a gente já começa com a principal informação. Jornalista Vene Casagrande trouxe agora que o Flamengo recusou, não teve conversa, uma proposta do Al Rayyan de 20 milhões de dólares, cerca de 110 milhões de reais, pelo atacante Pedro. O Flamengo descartou e nem quis ouvir a conversinha do Al Rayyan. O Flamengo não quer e não pretende negociar o Pedro nesta temporada. É o camisa 9 titular, o Pedro deu a volta por cima, né? Teve todo aquele problema lá com o diretor que vazou a conversa, que queria vender por 15 milhões de euros. Aí depois teve a coletiva do técnico Felipe Luiz, assunto superado. E o Pedro vem jogando muito bem. É o nosso atacante e o nosso artilheiro. Portanto, o Flamengo recusou aí essa proposta que foi levada por empresários do atleta para o clube e o Flamengo não quis nem iniciar a conversa. Viu lá a proposta? 20 milhões de dólares, 110 milhões de reais. Tá bom, obrigado. Agradece lá o pessoal do Al Rayyan, mas não tem conversa. Nós não vamos negociar o Pedro nesta temporada. Ano que vem, aí são outros 500. Mas agora o Pedro é o atacante do Felipe Luiz, é o artilheiro, é titular, está vivendo uma fase incrível, né? Teve uma retomada aí na sua carreira depois de uma lesão grave no ano passado e não vai sair. Agora, eu vou te contar uma coisa, hein? 20 milhões de dólares, 110 milhões de reais, o Flamengo recebeu uma proposta bem maior, né? Do Palmeiras, por exemplo, no ano passado, e o Landim não aceitou vender aí o atacante no início do ano. Então, Pedro vai permanecer no Flamengo fazendo os seus gols. Deixa aqui nos comentários por quanto você venderia o Pedro ou não venderia. Sua opinião é muito importante aqui pra gente. É o mercado da bola, janela oficialmente fechada, né? Vai fechar daqui a pouquinho, não teremos nenhuma movimentação de chegadas. O Flamengo está satisfeito com a janela que fez, né? A janela mais agressiva da história, falamos aqui no vídeo mais cedo, quase 300 milhões de reais em investimento de atletas, né? Foi 277 milhões de reais para ser mais preciso. E o Flamengo não foi nem o clube que mais gastou nessa janela, e nem o segundo que mais gastou. Quem mais gastou na janela foi o Palmeiras, com investimento de 700 milhões de reais. O Botafogo foi o segundo, 400 milhões de reais. O Flamengo não chegou nem a 300 milhões de reais e, na minha opinião, o Flamengo contratou melhor do que Palmeiras e Botafogo. Pelo menos Jorginho já chegou para ser titular, tá dando um retorno absurdo, incrível dentro de campo. Saúl a mesma coisa, Samuel Lino jogando muita bola, tá faltando só o Carrascal e o Emerson Royal, e eu tenho certeza que com o tempo eles vão engrenar. Ainda falando sobre mercado da bola, o empréstimo de Vitor Hugo do Flamengo ao Santos aconteceu. O jogador assinou contrato hoje e já foi anunciado. Só para trazer aqui esclarecimento para o torcedor, esse empréstimo que o Flamengo fez para o Santos não tem opção de compra, tá? Mas o Santos terá preferência de compra caso o Flamengo receba uma proposta para vender o meia. Qualquer proposta que o Flamengo receber pelo Vitor Hugo, o Flamengo tem que primeiro comunicar ao Santos, e se o Santos tiver condição de cobrir a oferta, aí sim o Santos tem a prioridade. Então, se o Flamengo, por exemplo, receber uma proposta aí de 4 milhões de euros, o Flamengo precisa... Ô Santos, chegou uma proposta aqui do clube tal,
4 milhões de euros pelo Vitor Hugo. Você vai querer igualar a proposta? Ah, não vai? Então nós vamos vender. Só isso, tá? Mas ele vai, já está inclusive treinando lá com o Santos, foi anunciado hoje já com a camisa do Santos. E eu achei até uma boa esse empréstimo, porque já que ele não vai ter sucesso com o Filipe Luís, não será utilizado, né? Não vai ter regularidade no time, porque são muitas opções na posição do Vitor Hugo. Foi uma boa, né? Ele ser emprestado ao Santos, vai jogar lá com o Neymar, vai dar pra gente ver melhor o futebol do Vitor Hugo depois desse empréstimo que ele teve ao Göztepe da Turquia. Então tá aí, Vitor Hugo é jogador do Santos e em caso de proposta o Flamengo precisa comunicar primeiro ao Santos, e aí se o Santos igualar a oferta, o Santos leva a parada. As transferências no Brasil e na Europa fecham nesta terça-feira, em vários países, né? Dia 2 de setembro, no final do dia. Contudo, o Grêmio sonha com a contratação de Everton Cebolinha, né? O ex-jogador lá do Clube Gaúcho, Luiz Mário, ele atua agora como empresário de futebol, né? E ele revelou os planos do Clube de Porto Alegre. A ideia do Grêmio é contratar o camisa 11, né, do Flamengo para a próxima temporada, não é para agora. O sonho do Marcelo Marques para o ano que vem, a grande contratação aí do Grêmio, é o Everton Cebolinha, e o Luiz Mário, que é o empresário, pode arcar aí com esse investimento. Na temporada atual, 2025, pelo Flamengo, o Everton Cebolinha atuou em 30 jogos, nos quais marcou 4 gols e foi titular em 15. Além disso, camisa 11 totaliza 1.174 minutos em campo com a camisa do Flamengo. E após a chegada do Samuel Lino, o atacante perdeu ainda mais espaço e não vive aí uma fase espetacular, foi atrapalhado por uma lesão grave. O Cebolinha falou que voltaria melhor, não aconteceu até o momento, fez até um gol importante contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, mas o Cebolinha pode acabar parando no Grêmio no ano que vem. É o grande sonho do Grêmio, inclusive o Grêmio já conta com o investidor, Luiz Mário, jogador, né, para a contratação do atacante na próxima temporada. Agora seria muito difícil, tá? O Flamengo teria que ter uma reunião aí com o Cebolinha e ter uma rescisão amigável para que ele ficasse livre, aí sim ele poderia jogar no Grêmio, mas já atingiu aí o número de jogos no Campeonato Brasileiro, então não seria viável. Mas é o grande sonho do Grêmio a contratação do Cebolinha no ano que vem. Você acredita na volta por cima do atacante Everton Cebolinha? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, para a gente fechar aqui esse vídeo de hoje, desta terça-feira, dia 2 de setembro, vamos falar do mês passado, porque o Flamengo foi o clube do mês de agosto, segundo o SofaScore, que é o melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo, e eu falo sempre para você, entra aí no SofaScore, coloca Flamengo, tem todos os dados, curiosidades, estatísticas, não só do time, mas também de todos os atletas. E o SofaScore elegeu o Flamengo com a maior nota, né, 7,16 por todas as competições em agosto, e o Flamengo foi eleito aí o clube SofaScore do mês. Números do Flamengo no mês de agosto, técnico Filipe Luís disputou aí 8 jogos, foram 6 vitórias, né, pelo Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro, Mirassol, Internacional e Vitória, 2 empates contra Ceará e Grêmio, esse último no Maracanã, 1-1 contra o Grêmio, e 2 vitórias contra o Internacional pela Libertadores da América, uma no Maracanã, outra no Beira-Rio, uma classificação para as quartas da Liberta e aproveitamento de 83,3%, 19 gols feitos e apenas 4 gols sofridos. É difícil fazer gol no time do Filipe Luís. O time, inclusive, tem alguns recordes nesta temporada de um determinado número de jogos sem sofrer gols, enfim, mas está tudo lá no SofaScore. Baixe agora o aplicativo apontando a câmera do seu celular para esse QR Code ou clicando no link que está aqui no comentário fixado, e você pode baixar de forma gratuita e concorrer ao manto do Mengão do mês de setembro. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. O elenco está de folga. Hoje é o 2º dia de folga e vai se reapresentar aí na sexta-feira, né? Tem mais 2 dias aí para descansar os jogadores.
quarta e quinta-feira, e aí na sexta-feira, dia 5 de setembro, o Flamengo se reapresenta no CT Jorge Elal Nildrubu, o Felipe com alguns desfalques, né? Os selecionáveis, os convocados, vão disputar aí essa data FIFA, mas quem não foi convocado tá lá e vai trabalhar com o técnico Felipe Luiz. Duas coisas estão aí para acontecer, uma é a recuperação do Alexandro, que sentiu a panturrilha na última goleada contra o Vitória por 8-0, ele deve ficar à disposição já para esse primeiro jogo após data FIFA contra o Juventude em Caxias do Sul, e tem também a recuperação do Pulgar, todos estão trabalhando, o Felipe não vê a hora de contar com o chileno dentro de campo para ajudar a equipe na reta final da temporada 2025. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate, 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 bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo! Valeu!